Deus seja louvado. Nós vamos para a parte 34 de nossa série de mensagens. Parte 34, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós temos nas últimas semanas estudado a oração do Pai Nosso. Olha só que grande privilégio. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, por meio de sua obra, fez com que nós fôssemos adotados para que nós também fôssemos filhos de Deus. Como Ele é por natureza, nós somos por adoção. E não somente isso. Ao nos adotar, Jesus nos ensinou a falar com o nosso Pai. Então, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou no Sermão do Monte, é Jesus nos ensinando a falar com Deus, nosso Pai. Como orar? E nós começamos a estudar o Pai Nosso na semana passada, nós vamos continuar hoje. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim. Vamos ler todo mundo junto, para a gente orar todo mundo junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, nós que somos cristãos, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós como presbiterianos, herdeiros da Reforma Protestante, nós como evangélicos, uma das características que vai nos marcar, uma das características que pelo menos deveria nos diferenciar, é que nós cremos na suficiência de Cristo como nosso único mestre. Somente Cristo é o nosso único mestre. E talvez ao falar isso você se pergunte, o que eu estou fazendo então, ouvindo essa pessoa ali lá na frente, se Jesus Cristo é o nosso único mestre? Jesus ensina isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Ele diz, um só é o vosso mestre, o Cristo. O que significa isso? Não significa que você não vai ouvir ninguém, não significa que você não quer saber o que ninguém tem a ensinar. O quinto mandamento, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, mostra que você deve ouvir aos ensinos de seu pai. O ponto não é esse. O ponto é que a suficiência de Cristo como nosso mestre significa que todos os que nós ouvimos, todas as pessoas que querem nos ensinar alguma coisa, precisam ser filtrados. Ou seja, tudo que as pessoas ensinam só tem valor se tiver também sido ensinado por Jesus. Então, Cristo é o nosso único mestre, porque naquilo que nós cremos, naquilo que nós cremos em nosso coração, naquilo que nós praticamos como vida cristã, como vida religiosa, nós só aceitamos o que foi ensinado por Jesus, seja explicitamente, seja por dedução lógica, nós queremos saber o que Jesus ensinou. Por isso, todas as orações que nós fazemos nesta igreja, e todas as orações que nós fazemos em casa, seja com a nossa família, seja sozinho, precisa ser de acordo com o que Jesus nos ensinou a orar. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor dos Senhores, Jesus é o Criador dos céus e da terra, e por isso o único que tem condições de nos ensinar como orar a Deus é Jesus Cristo. Por isso nós nunca devemos fazer nenhum tipo de oração ou nenhum tipo de prática espiritual que não podemos provar que foi ensinado por Jesus nos 4 evangelhos e nos 66 livros da Bíblia.
E por isso, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso é um dos lugares da Bíblia em que Jesus nos ensina a orar. E nós vimos na semana passada que a oração do Pai Nosso é uma oração de petição. É uma oração de petição. Então, nós vimos que existem dois tipos principais de oração. Todas as orações se encaixam em dois tipos. Existe um tipo de oração que é a oração de petição. O que é uma oração de petição? Em que você pede coisas a Deus. Você pede coisas a Deus. E existem orações de ações de graças, em que você agradece a Deus. Então, tudo que você fala com Deus, se você para pensar, ou você está pedindo, ou você está agradecendo. E a oração do Pai Nosso é uma oração de petição, ou seja, no Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir. Jesus nos ensina a pedir. Existem pessoas que dizem que não gostam de pedir. Existem pessoas que dizem, eu não gosto de pedir. Esse pensamento, eu não gosto de pedir, em relação a Deus, é um pensamento soberbo e arrogante. Por quê? Porque nada do que nós temos é independente de Deus. Nada do que você tem é independente de Deus. Tudo que você tem de bom é porque Deus, em sua graça, acabamos de ler Romanos 9, tudo é pela graça. Em sua graça e misericórdia te dá. Desde a calça que você veste, até se você tiver um sapato furado, pelo menos você não está descalço. Pelo menos você não está descalço. Então, a visão de mundo do cristão, o discípulo de Jesus, ele é ensinado por Jesus a enxergar Deus como seu Pai, Deus como um Pai que nos ama e que tudo que nós temos vem pela mão dele. Então isso significa que eu vou ficar deitado na minha casa, acomodado, esperando cair dinheiro na minha conta, que Deus vai estar tudo. Não é assim, não é assim. A Bíblia ensina que, exceto em algumas circunstâncias, se eu estou vendo gente forte e musculoso aqui. Então, o normal é você adquirir dinheiro através do seu trabalho. Só que é aí que entra a ilusão humana. Aí que entra a ilusão humana, porque o homem acha que se ele está trabalhando, não é Deus quem está dando. E Deuteronômio capítulo 8 ensina que isso é falso. Ensina que Deus ele dá através do trabalho. Então, o fato de você ter trabalhado, quem que você acha que te deu respiração? Quem que você acha que te deu inteligência? Quem que você acha que te deu conhecimento daquilo que você faz? É tudo pela graça de Deus. Porque Deus é o nosso Pai e Ele provê tudo necessário, seja através do trabalho, seja de qualquer forma, que um presente que você recebeu, é tudo pela graça de Deus. Então é assim, quando a gente vai orar, a gente tem que orar assim, vendo tudo como graças a Deus. Aí você vai se tornar uma pessoa mais humilde diante de Deus e você vai entender. Então eu tenho que pedir tudo que eu preciso pedir para Ele. É isso mesmo. Você tem que aprender a pedir tudo para o seu Pai, porque nada do que você tem você consegue sozinho. Se você for uma pessoa orgulhosa, você gosta de falar que você que conseguiu tudo. Desculpe dizer, se tiver 3 centavos no seu bolso, deixa eu ver aqui, ó. Se tiver 3 centavos no seu bolso, foi teu pai que te deu. Porque senão, olha só, você acordou hoje de manhã, nem acordar você conseguiria acordar, porque é Deus que te dá vida. Da onde é que as pessoas tiram essa ideia de independência quando é Deus quem nos deu a vida? Até para nascer, Salmo 139 diz que o bebê é preservado no ventre pela graça de Deus. Guarda o bebezinho no ventre com saúde, Salmo 139. Então, até para eu ter nascido, eu dependi de Deus. Por isso que a gente não pode xingar o dia de nosso nascimento. Inclusive, foi um dos pecados de Jó. Eu pensei que Jó não pecou nunca. Não, só tem um que não pecou nunca. Jó pecou, inclusive foi repreendido por Deus no final do livro. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Você não pode amaldiçoar o dia que você nasceu ou se não queria ter nascido. Não, Deus quis que você nascesse porque Ele te ama e Ele quis que você nascesse
e tivesse a vida eterna. Ele quis que você nascesse. Você não nasceu do nada. Você não nasceu de um acidente. Não existe acidente. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. No final do livro, João entende isso. No final, ele já entendeu. No meio do caminho, igual a gente, assim, né? De vez em quando fala umas besteiras. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, tudo que a gente tem, você vai como um cristão, como um filho de Deus, em vez de ficar achando que as coisas são aleatórias ou que surgem do nada, você vai crer no amor providencial de Deus que te guarda, que te protege e que te concede tudo de bom, riquezas, como a gente leu lá em Romanos 9, os vasos de misericórdia. Deus é rico em misericórdia para com eles. E você vai encarar a vida assim. E aí, se você encarar a vida assim, você vai ser uma pessoa pronta para orar o Pai Nosso com entendimento. Quem ora o Pai Nosso sem entendimento, fica repetindo um monte de palavra que não sabe o que está falando. Vou repetir isso aqui 300 mil vezes. Não faz sentido você falar nada sem entender. O que eu preciso entender para orar o Pai Nosso da forma que Jesus quis que eu orasse? Ore com entendimento de que você tem que pedir tudo a Deus, porque Deus é o Pai Nosso que nos ama e é Ele quem concede tudo. Ele concede tudo. Aí você vai estar orando por entendimento. E o Pai Nosso, ele pode ser dividido em 8 partes. Vamos ver as divisões daqui, ó. Verso 9. O primeiro trecho, que é o que nós falamos na semana passada, é o prefácio. O que é o prefácio? É quando você invoca a Deus. Então, Pai Nosso que está no céu, você está se dirigindo a Deus. E nós vimos que esse prefácio é muito importante, porque você tem que saber a quem você está orando. Então, a gente não ora para alguma força, alguma energia desconhecida no universo. Eu estou sentindo que tem energia no universo e eu vou enviar pensamento positivo. Não, Deus não é uma energia abstrata, nem um pensamento positivo que você vai jogando. Deus é uma pessoa. Deus é pessoal, Ele é vivo. E você fala com Ele, se dirigindo a Ele, inclusive chamando Ele pelo nome. Então Deus tem nomes na Bíblia. Ele é chamado de Pai. Ele é chamado de Senhor. Ele é chamado de Criador. Nós vamos entrar mais nisso daqui a pouco. Então, esse é o prefácio, tá? É quando você se dirige a Deus e você se dirige a Ele da maneira que Ele se revela. Depois do prefácio, tem 6 petições. Então, isso é importante entender. Tem a abertura, o prefácio é a abertura. Aí tem 6 petições. Vamos ver. Petição número 1, verso 9. Santificado seja o teu nome. Petição número 2. Venha o teu reino. Petição número 3. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Petição número 4. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Petição número 5. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Petição número 6, que é a última. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Então, são 6 petições. Então, vamos lá. O prefácio. Eu vou falar e vocês vão me dizer o que é. Prefácio. Pai Nosso. Primeira petição. Segunda petição. Terceira petição. Quarta petição. Quinta petição. Sexta petição.
Aí vem a conclusão. A conclusão é: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então isso é para fechar. Não é uma petição, é uma conclusão. É o porquê eu estou orando por isso. Eu estou orando porque teu é o reino e a glória, etc. Então, para a gente entender a oração do Pai Nosso, nós vimos que é a oração modelo. Nós devemos entender cada uma dessas partes. Por quê? Porque além de orar o próprio Pai Nosso, a gente vai orar, vai falar, Pai Nosso que está no céu. Nós sempre devemos orar o Pai Nosso. Nós devemos também usar o Pai Nosso como uma oração modelo. Porque Jesus diz no verso 9, portanto, vós orareis assim. Assim significa deste modo. É assim que você tem que orar. Então, Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso. Então, o que que significa? Quer dizer que cada um desses pedidos, cada uma dessas petições, você vai analisar o que que aquela petição quer dizer. E aí, se vocês estudarem petição por petição, vocês vão entender que nessas 6 petições aqui, são 6, nessas 6 petições está incluso todos os tipos de pedidos que você pode fazer a Deus. Então, todos os tipos de pedidos que você pode fazer a Deus tem que se encaixar um desses 6. Se não se encaixar nesses 6, então a sua oração não é lícita. Então, a oração do Pai Nosso é a regra de oração. Como, pelo que orar? Nós já falamos aqui. Nós já falamos aqui que nós não falamos com Deus de qualquer maneira. O povo não fala nem com o cachorro de qualquer maneira. O povo não, você pode falar com seus pais de qualquer maneira? Pense, em qualquer pessoa com autoridade, você tem que falar com respeito, você tem que falar com reverência. Você tem que falar de determinadas coisas. Tem coisa que não pode falar. O que que não se pode falar? Tudo que é ilícito e imoral, e pecaminoso, e iníquo, e perverso. Porque Deus, ele é santo. Por outro lado, Jesus Cristo, como o nosso mediador, como aquele que veio do Pai e foi para o Pai, como aquele que ama e é amado pelo Pai eternamente e que conhece o Pai exaustivamente, ele nos ensinou como falar com Deus de modo a sermos atendidos. Ele nos ensinou o que pedir. Então, entendam o seguinte. Vamos recapitular essa parte aqui. As 6 petições do Pai Nosso, elas resumem tudo o que a Bíblia ensina que você pode e deve pedir a Deus. Então, as Sagradas Escrituras têm muitas orações. Tem as orações de Moisés, tem as orações de Abraão, tem as orações de Jó. Se a gente pudesse resumir tudo o que a Bíblia nos ensina a pedir, estaria resumindo no Pai Nosso, de modo que qualquer coisa fora do Pai Nosso está fora do que nós devemos pedir a Deus. É como nós dizemos sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. Assim como a oração do Pai Nosso é um resumo de tudo que nós devemos pedir a Deus, os 10 mandamentos é um resumo de tudo que Deus pede a nós. Então você deve ver, imagine o Pai Nosso e os 10 mandamentos como uma via de mão dupla. O que é via de mão dupla? São os dois lados. Então, Deus exige coisas de nós, Deus pede coisas de nós. O que Deus pede de nós? São os 10 mandamentos. De modo que tudo o que está fora dos 10 mandamentos, tudo o que está fora dos 10 mandamentos, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, o que eu preciso
saber qual é a vontade de Deus. Isso é muito bom. Esse pensamento de saber a vontade de Deus é muito bom. Só que a vontade de Deus não é algo novo que ele vai trazer. A vontade de Deus é a sua lei moral nas Sagradas Escrituras. Não existe vontade de Deus que vai além ou fora do decálogo da lei moral. Tudo o que não é proibido pela lei moral é permitido. E tudo o que a lei moral ordena é pecado não fazer. De modo que a lei moral resume e abrange tudo que Deus pede para você. E aí tem outra via. O Pai Nosso resume e abrange tudo que você pode pedir a Deus. De modo que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós devemos começar a criar o exercício de vincular todo pedido que você lê, tudo que você lê, comece a criar o hábito de vincular com o Pai Nosso. Tudo que você vê alguém orando e pedindo, vincule com o Pai Nosso. Eu vou dar um exemplo desse exercício aqui, tá? Abra no Salmo de número 2. Vou dar o Salmo de número 2 como exemplo, que a gente canta ele muito aqui. E aí a gente já está familiarizado. Salmo de número 2. Eu vou ler ele todo e depois eu vou fazer uma pergunta. Quem acertar a resposta pode passar de série. Vamos lá. Salmo de número 2, verso 1. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então, o ungido aí, no verso 2, para quem não sabe, a palavra ungido é português, no grego é Cristo, no hebraico é Messias. Então, ungido aí é Jesus, que no verso 7 é chamado de filho. Verso 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus, ou seja, Deus o Pai, se rirá. O Senhor zombará deles. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na tua ira e no seu furor e os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te direi. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os migalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereças no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Para aí. Então aí você vê que esse salmo aí, ele é sobre um reino, que não é o reino de qualquer rei que tem na terra aí, não é o reino da Inglaterra, do rei da Inglaterra, rei Charles agora, né? É o reino de Jesus, é o reino do Pai e do Filho. Vocês viram? É o reino do Pai e do Filho. Pede-me e te darei as nações. O Pai está falando para o Filho. Pede-me e eu vou te dar o mundo inteiro. O mundo inteiro é seu. A que parte da oração do Pai Nosso, agora é a minha pergunta. A que parte a oração do Pai Nosso esse salmo aqui se refere? Não vão responder, não? Podem voltar para Mateus 6. Dica, está no verso 10. Venha o teu reino. Então, quando você pede para vir o reino de Deus, você está pedindo pelo que está no Salmo 2. O Salmo 2 é uma versão mais detalhada dessa parte da oração do Pai Nosso, venha o teu reino. A gente cantou aqui
depois da confissão de pecados, a gente cantou o Salmo 51, né? O que a gente pede no Salmo 51? A gente pede, perdoa-nos as nossas dívidas. Tudo aquilo que a gente cantou no Salmo 51 é perdoa as nossas dívidas. Está pedindo perdão. Perdoa nos nossos pecados. Então vocês estão vendo, comecem a perceber que qualquer pedido que você fizer para Deus se encaixa nos 10 mandamentos. Qualquer um. A gente vai ver que o pão nosso de cada dia, pão, poxa, mas eu queria também uma manteiguinha, eu não queria só o pão, eu queria a mortadela. Não, olha só, pão são todas necessidades físicas, não é só o pão literal. A gente vai ver isso quando a gente chegar lá, são as necessidades físicas. Então, a gente entendeu aqui, e com essa mentalidade nós vamos se aprofundar agora na primeira petição. A primeira petição, a gente vai, semana por semana, a gente vai estudar cada uma das 6 petições. Hoje a gente vai se aprofundar na primeira. Então, qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. É o primeiro pedido. Você pede para o nome de Deus ser santificado. E aí, se a gente que quer orar como Jesus nos ensinou, a gente tem que entender, não é só para repetir palavra vazia como se fosse um papagaio. Você tem que entender o que significa pedir santificado seja o vosso nome. Agora, preste atenção. Vocês perceberam que tem 6 pedidos. Observe o seguinte, os 3 primeiros pedidos são pedidos a respeito das coisas de Deus. Somente os 3 últimos você pede diretamente por você mesmo. Repara isso. Quais são os 3 primeiros? Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 3 pedidos. Você está pedindo por Deus. Aí deixa eu falar algo aqui que muita gente não parou para refletir. A gente está acostumado a pensar em pedir. Ou orar pedindo por mim. Você fala, eu vou orar pedindo. Aí você pensa logo, pedir por mim. Está errado. Não que seja errado pedir por você, mas se você só pedir só por você, você está errado, porque você não está orando do jeito que Jesus ensinou. Primeiro, porque não é só por você. Pai, o que a gente falou na semana? É Pai nosso. Então você também ora por outras pessoas. Tudo que você pede aqui, você também pede por outras pessoas, em primeiro lugar. Só que aí vem a parte que muita gente não percebe. Na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados também a pedir por Deus. E isso é algo que nós não estamos acostumados a pensar. Porque nós costumamos pensar que, como Deus é onipotente, onisciente, então não faz sentido orar em favor ou por Ele. E de fato Ele é onipotente e onisciente. Porém, embora Deus não precise de nada, nós somos ensinados a orar pelas coisas relacionadas a Ele. E nesse sentido nós oramos por Deus. Então, antes de orar por você mesmo, coloque isso na sua cabeça. Antes de orar por você mesmo, você tem que aprender a orar pelas coisas de Deus. Pelas coisas de Deus. E esse é o significado de santificado seja o teu nome. Você está orando pelo nome de Deus. E você está pedindo algo não diretamente por você mesmo. Você está pedindo algo a respeito de Deus. Jesus, ele nos ensina a orar não em primeiro lugar por você mesmo. E isso vai muito na contramão da forma que a gente está acostumado a pensar, porque a nossa cultura, nosso mundo ensina a que você tem que pensar em si, sempre você. Eu. Os outros, eu quero saber de mim. E não é nem o teu próximo em primeiro lugar.
em primeiro lugar é Deus. Está vendo? São 3 pedidos por Deus. Então você pensa em Deus primeiro, depois você pensa em você. Só que essa parte aí tem um segredo. Tem um segredo que é contraintuitivo. Deixa eu te explicar o segredo. Tem coisa na Bíblia que parece que, se você para para pensar, de cara assim, parece contrariar a lógica. Mas, na verdade, é porque nós somos tolos e muitas vezes não entendemos a sabedoria de Deus. Vamos ver como é que é o contrário. Ó. Biblicamente é o seguinte. Quando você se coloca em primeiro lugar, biblicamente você se prejudica e você acaba em último lugar. Guarda isso. Quando você se esforça para você ser o primeiro, você acaba em último. Essa é a lógica bíblica. E na lógica bíblica, quando você não liga para ser o último, você é exaltado por primeiro. Jesus explicou isso quando ele disse assim: os exaltados serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Quer ver uma coisa? Tem um apóstolo que ele disse em 1 Coríntios 15 que ele é o menor dos apóstolos. Ele disse que ele é o apóstolo mais irrelevante. Ele diz isso. Eu sou o menor. E, curiosamente, esse apóstolo que diz que é o menor é o que mais tem livro no Novo Testamento. É o que você mais sabe da vida dele. É o apóstolo Paulo. 14 livros no Novo Testamento. E ele diz que ele é o mais irrelevante. Por quê? Quem se humilha, Deus exalta. E quem se exalta, Deus humilha. Então você vai orar com Deus. Quanto mais você se coloca em primeiro lugar, quanto mais você coloca só eu, não ligo para ninguém, e eu nem me importo com as coisas de Deus, mais Deus vai te deixar de escanteio. Quanto mais você se importa consigo, mais Deus... Tem que baixar a bola desse meu filho aqui. Está muito exaltado. Quanto mais você foca nas coisas de Deus, aí que ele vai te exaltar. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. E é assim que a gente é ensinado na oração do Pai Nosso. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Então vamos falar sobre isso na prática, né? Santificado seja o teu nome. Deixa eu contar um exemplo. Vou dar alguns exemplos de orações que são santificados o seu nome para a gente entender. Tá? Algum tempo atrás, quando a gente estava no nosso antigo prédio, isso já faz, eu acho que uns 2 anos, a gente tinha a reunião de oração nas quartas-feiras. Não, acho que naquela época era na quinta-feira, que era na igreja. Era quinta-feira. E eu estava naquela semana estudando o livro de Juízes. O livro de Juízes é o 7º livro do Velho Testamento, Juízes. E o livro de Juízes é um livro da Bíblia que você lê, você fica meio revoltado. No que sentido? Você começa a falar, gente, que povo cabeça dura. Porque toda hora Deus salvava o povo, aí ficava todo mundo bem, aí alguém tinha alguma ideia, não, agora nós vamos adorar algum Deus aí, Baal. Aí se desviava de Deus, se afastava de Deus, aí Deus ia, mandava, salvava. Aí você pensa assim, agora vai ficar tudo bem. Não, aí alguém arrumava algum problema, alguma confusão. O livro é o tempo todo assim, o livro de Juízes. É Deus salvando, aí o povo era salvo, daqui a pouco esquecia de tudo. É um ciclo assim. Eu comecei a ler, eu me lembro que estava lendo esse livro, estava estudando, na verdade, bem aprofundadamente Juízes. E eu comecei a ficar revoltado com aquele povo. Eu falei, gente, que povo, que povinho, hein?
Não aprende nunca. Sabe que esse povo é meio parecido às vezes com a gente? Fica às vezes dando volta, aí Deus fala, aí só lembra por uma semana, daqui a pouco esquece de novo. Então o livro de Juízes, ele é como se um espelho, a raça humana é assim. Se você parar para pensar, não é só Juízes não. Mas eu estava lendo esse livro de Juízes e eu fiquei revoltado especificamente com aquela idolatria toda. E eu me lembro que na época eu estava tendo muita dificuldade com músicos na igreja. Nossa igreja era menor naquela época, então tinha menos pessoas. Eu acho que naquela época era só o Tony e a sua família. E às vezes eu ficava assim, meio que sem graça de pedir certas coisas. Aí eu ia falar com o cara acordava às 4 horas da manhã e ia dormir 3. Não, não era tanto assim não. Aí você ainda vai pedir certas coisas, começamos a ter esse problema assim. Mas aí, o que aconteceu? Eu me lembro até hoje que eu orei a Deus, eu falei, isso foi na quinta-feira. Eu orei a Deus falando, Deus, eu não quero que a nossa igreja seja como esse povo de Juízes, porque eu estou incomodado com essa idolatria toda. Então, por favor, Deus, eu quero ter mais salmos para cantar. Eu quero que a gente tenha mais salmos para cantar, porque eu entrava no YouTube para procurar música e eram umas músicas super estranhas. Eu não sei se eu que procurava errado, mas eram umas músicas com imagem, cheio de imagem, dizendo que é louvor. E eu me perguntava, que imagem é essa, meu Deus do céu? Isso aqui é louvor, é ídolo. Eu orei a Deus, Deus, me dê mais salmos para eu cantar. Agora, eu estou dando um exemplo de uma oração. Depois eu vou te falar da resposta, mas vamos entender pelo que eu estou orando. Eu estou orando por um culto mais puro. Eu estou pedindo que a parte do cântico, do culto a Deus, seja algo mais bíblico. É isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo algo que é, em primeiro lugar, por mim mesmo. Vamos refletir. Em primeiro lugar, eu estou pedindo por Deus, pelas coisas de Deus, que é o seu louvor. O louvor, em primeiro lugar, é dirigido a quem? A Deus. Foi isso que eu pedi. Eu não quero louvar igual esse povo amaldiçoado de Juízes. Então foi assim que eu orei. Aí eu me lembro que eu entrei, isso foi na quinta. Aí sexta-feira de manhã, eu entrei no Facebook. E tinha um senhor, vou te dizer quem é esse senhor. Ele é um senhor lá do Nordeste. Agora me deu um branco de quem ele é, o nome dele. Você lembra o nome dele? Como que eu poderia ter esquecido o nome dele? Mas ele é um presbítero e ele é bem conhecido na Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele também é bem conhecido por divulgar o canto dos salmos. Ele é famoso por isso na Igreja Presbiteriana do Brasil. É um senhorzinho já. E eu tinha adicionado ele no Facebook uns 2 anos antes. E ele nunca me aceitou. Não, não é porque ele não gosta de mim, não. Mas é porque ele não entrava muito e estava adicionando lá. Só que naquela sexta-feira, ele me adicionou e ele veio falar comigo. Ele falou, bom dia. Eu falei, finalmente me aceitou. Aí ele falou, bom dia. Eu falei, bom dia. Isso naquele chat, né? Messenger. Aí ele falou, você é pastor? Eu falei, sim. Presbiteriano? Eu falei, sim. Na sua igreja vocês cantam salmos? Eu falei, sim. Vocês não precisam de mais salmos para cantar, não? Eu falei, na verdade, sim. Eu tinha orado por isso no dia anterior. Ele falou, então me dá seu e-mail que eu vou te mandar a apostila com todos eles metrificados. Aí eu dei o e-mail para ele, aí ele me mandou, e pronto, o homem nunca mais me respondeu. Sem brincadeira, a única coisa que ele falou foi isso. Lembrei, Manuel Canuto. Manuel Canuto, um grande presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nunca mais me falou nada, eu mandei mensagem, não visualizou mais, ele só queria falar isso. Mas assim, não, eu estou brincando porque ele já tem uma certa idade e eu acho que ele não sabe usar tão bem as redes sociais. Mas
Deus me respondeu no dia seguinte. Agora vamos analisar esse exemplo. Vamos a esse exemplo. Eu orei, eu estou dando um exemplo aqui de uma oração que eu pedi por algo. Eu poderia orar. Na verdade, eu sempre oro para Deus melhorar o meu sermão. Eu poderia orar para Deus nos dar mais cadeiras, para que tenha mais gente adorando a Deus. Vários tipos de oração pelo culto. Você entende que o culto tem vários elementos, eu posso orar, poderia orar. Naquele caso, eu orei pela música. Aí Deus respondeu desta forma. Vou fazer esse presbítero aqui, adicionar ele no Facebook e já ir perguntando isso. É porque ele divulga isso, então ele está sempre falando sobre isso. E aí, para pensar. Sim, foi algo que nós pedimos a respeito de Deus, do culto a Deus. Então, o primeiro interessado é Deus. Mas para pensar. Os louvores a Deus também não nos beneficiam? Nós também somos beneficiados pelos louvores. Os louvores nos edificam. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a mente carnal fechada, ela acha, não, Deus está em primeiro, então o que tem para mim? Essa é a mente fechada. A mente espiritual entende que quando Deus está em primeiro lugar, é aí que eu sou mais abençoado. É o contrário da lógica mundana. A lógica mundana, ela acha que se você colocar em Deus primeiro, você vai ser prejudicado. É o contrário. Quando Deus vem em primeiro, é aí que nós somos mais abençoados. E quando você tenta ficar antes de Deus, é aí que se inverte. É aí que você vai ser mais prejudicado. Então, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Busque, santificado seja o nome de Deus em primeiro lugar. E aí os pedidos para você vão fazer mais sentido e vão ter mais fundamento. Então é isso que Jesus está ensinando na primeira petição. Comece a refletir sobre as coisas de Deus e comece a colocar as coisas de Deus em oração. Comece a colocar o nome de Deus em primeiro lugar. Ore pela igreja. Ore pelo evangelismo dos perdidos. Ore pelo culto. Ore para que Deus seja exaltado. Ore para que Deus seja glorificado. Coloque os interesses de Deus em primeiro lugar. Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar em suas orações. Então, santificado seja o teu nome. Isso é só um exemplo. Muitas coisas eu já vi aqui de orações sendo atendidas. Aliás, vou te dizer para vocês, as orações mais rápidas que eu já vi sendo atendidas é quando se ora diretamente pelas coisas de Deus. E aí a gente vê sendo atendido rápido e a gente vê quanto que a gente é beneficiado. O quanto que a gente é beneficiado. Então, o nome de Deus, vamos falar um pouco sobre... A gente está em Mateus 6, verso 9. Santificado seja o teu nome. Então, deixa eu explicar duas palavras aqui. Santificado vem do verbo santo. O que significa santo? Santo significa separado. Então, santificar o nome de Deus quer dizer que o nome de Deus vai ter destaque, ele vai ser destacado, ele vai ser separado como exaltado. Para a gente entender isso daí, pense quando a gente fala assim, meu nome está sujo na praça. Eu estou com o nome sujo. Não quer dizer que teu nome está escrito lá e tem uma poeira em cima. O teu nome é a tua fama. O teu nome é como que você é conhecido. Isso que é o nome. Então, eu estou com o nome limpo. Quer dizer, o meu nome está bem. Quer dizer que você está bem conhecido. Você está bem, a sua fama está boa. Então, orar pela santificação do nome de Deus é orar para que Deus seja conhecido, para que Deus seja adorado, para que Ele seja
visto como ele realmente é. É que Deus seja conhecido pelas pessoas como ele realmente é. Então veja que a nossa principal preocupação, nosso principal pedido na oração é que Deus seja conhecido como ele realmente é. Não de forma deturpada, não de forma maculada. Então, o que são as pessoas que trazem escândalo? Quando a Bíblia fala, a pessoa está trazendo escândalo para o nome de Deus. É quando a pessoa, pela sua conduta, faz com que Deus não seja visto com clareza. Aquele pessoa ali diz que serve a Deus, mas é mentiroso. Então, quem é esse Deus? Está manchando o nome de Deus. Diz que serve a Deus, mas é isso, é assado, é uma loucura. Quando nós temos uma conduta correta, as pessoas olham para nós e nós somos instrumentos para as pessoas conhecer o Deus verdadeiro. Nós somos um canal para Deus saber quem é o Deus, para as pessoas saberem quem é o Deus verdadeiro. Nós devemos levar as nossas vidas como imagem e semelhança de Deus, fazendo Deus ser conhecido. Então, eu quero desafiar todos aqui a assumirem um compromisso. Comece a refletir sobre que tipo de oração você precisa passar a fazer pela purificação do nome de Deus. Comece a pensar sobre esse tipo de oração. A gente vai falar sobre todas as petições aqui. Nós vamos falar sobre oração por nós mesmos. Também devemos pedir por nós mesmos. Mas nós precisamos aprender também a pedir, em primeiro lugar, pelas coisas de Deus. Então, eu falei aqui sobre oração pelo culto. Oração pelo culto. Comece a orar por esse culto aqui. Comece a orar pelo que vai ser pregado, pelo que vai ser cantado, pelo que vai ser orado. Ore pelo culto. Ore para que a nossa igreja consiga alcançar muitas pessoas. Comece a colocar isso em oração. Comece a observar na Bíblia o que Deus gosta. E comece a orar pelas coisas que Ele te informou que Ele gosta. E aí volta a questão da via de mão dupla. Você se preocupa em fazer aquilo que Deus agrada. Você separa tempo para conversar com Deus sobre as coisas dele. E isso destrói a nossa autossuficiência e essa mania de acharmos que nós somos os mais importantes, que nós somos o centro do universo, o mundo gira em torno do meu umbigo. Não, a oração da forma que Jesus ensinou destrói isso, destrói. Que você passa a entender que o seu reino não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é o reino de Deus, é o nome de Deus, é a glória de Deus. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Que a fama de Deus, que Deus seja glorificado em todas as nações. Que Deus seja exaltado, que Ele não seja conhecido de forma deturpada. Comece a se perguntar, como que eu posso orar? Assim. E assim suas orações serão aceitas pela mediação de Jesus. Então nós encerramos aqui a primeira petição. Nós introduzimos as petições. E nós vamos continuar falando sobre cada uma delas nas próximas semanas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ensina-nos a orar da maneira que Jesus ensinou. Ensina-nos a colocar o teu nome em primeiro lugar. Ensina-nos a buscar os teus interesses, aquilo que te agrada em primeiro lugar. Ensina-nos, Senhor, que nós não devemos pedir somente por nós mesmos, nem em primeiro lugar por nós mesmos, mas que o nome de Deus venha primeiro.
e que os nossos interesses estejam sempre subordinados a Ele. Nos ensine a enxergar que Deus é o centro de tudo, que todas as coisas giram em torno dEle e não de nós. Por Jesus Cristo eu oro. Amém.